O vídeo de hoje é dessa delícia irresistível, um bolo de chocolate recheado em 5 passos, com dicas para você aprender essa receita perfeita. Antes de começar a preparar o bolo, já ajeita a forma que você vai usar. Essa é uma forma de 15 centímetros de altura por 10 de diâmetro e é o tamanho certinho para a quantidade de massa. E no fundo dela eu coloco um pedaço de papel manteiga. Eu recorto no formato da forma e coloco assim, ó, para a massa não grudar no fundo e só grudar nas laterais. Sabe por quê? Porque como não tem nada untado nas laterais da forma, a massa vai crescer e grudar nela. E no fundo não, porque tem a proteção do papel manteiga. Mas aí na hora que ela assar, ela na massa não vai abaixar. Aí passa uma faca ou uma espátula em volta só para ajudar a desenformar e a massa não vai abaixar, o bolo vai ficar alto. E agora a gente vai começar o bolo. O primeiro passo é a massa. Ó, e eu começo pelos líquidos, como sempre eu falo aqui, é para facilitar o serviço do liquidificador e não estragar ele. Eu sempre falo isso por aqui, né? Você já faz assim também? Deixa aqui nos comentários como que você faz. Então são 100 ml de leite. Pode ser água? Pode, não muda tanto no final, mas eu prefiro leite. 3 ovos e 50 ml de óleo. E já pode colocar o açúcar também, que ele não tem problema, é 1 xícara de açúcar. Já pode ligar ele para começar a bater e ir misturando. E enquanto ele vai batendo, pode acrescentar o chocolate em pó. Eu tô usando achocolatado mesmo, viu? É mais barato e o resultado não interfere em nada. Você vai ver já já. Eu coloquei 1 xícara e é a mesma xícara que eu usei para medir o açúcar. Pronto, no liquidificador era isso. Agora eu despejo essa mistura e vou colocar a farinha, que são 2 xícaras, da mesma medida da xícara do açúcar e do chocolate. Ah, esqueci do fermento. Eu vou improvisar aqui mesmo, vou colocar uma colher de sopa. Não é aquela pequenininha não, é a de tamanho normal do dia a dia, sabe? Vou colocar ela e misturar. Vou misturar devagar para não estragar o papel manteiga. Mas aí você já coloca na hora certa para não precisar disso. E enquanto eu vou misturando aqui, pra você não ficar reparando que eu esqueci do fermento, você viu que eu comprei um fouet novo? Quem viu o fouet que estava usando no bolo de massa branca vai entender. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui para você ver depois. Agora leva ele pro forno 30 minutos a 160 graus. Ah, e uma dica importantíssima. Não abre o forno antes, para ele não parar de crescer. Sossega e confia que vai dar certo. E enquanto ele tá assando, eu vou preparar o segundo passo desse bolo, que é deixar a massa molhadinha. Igual aqueles bolos de aniversário que você come e a massa até derrete na boca, de tão macia e molhada que ela tá. É por isso aqui, ó. Meia caixinha de leite condensado com 100 ml de leite. Pode fazer água com açúcar, pode fazer leite condensado com água. O importante é ficar doce e líquido, para depois que a massa assar, a gente molhar ela. Eu vou misturar os dois e deixar separado, que já já a gente vai usar. Agora é o terceiro passo, mas antes de eu te contar ele e os outros, você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like no vídeo? Com o tanto de dica que eu tô te dando pra você nunca mais errar nas suas receitas, merece um like, não merece? E aqui no canal sempre tem receita do jeito que a gente gosta. Rápida, fácil e gostosa. Vai lá que dá tempo. Agora o terceiro passo, que é o recheio. Esse recheio é delicioso e não é enjoativo. Numa panela em fogo baixo, coloca 1 caixinha de leite condensado e mais aquela outra metade que sobrou do segundo passo. Coloca numa panela e mistura com 1 xícara de achocolatado ou chocolate em pó, fica a seu critério. Mas tanto faz no resultado final do bolo. E vai misturando. Aqui tem que ter paciência. Eu vou até marcar o tempo que demora para ele ficar pronto. Não pode parar de mexer, principalmente quando ele começar a cozinhar, para não grudar no fundo da panela. Ó, com 4 minutos ele começou a borbulhar. Aí eu coloquei 1 caixinha de creme de leite e vou misturando até engrossar. Vai vendo o tempo que fica mexendo. 22 minutos depois, pronto, olha como que ele ficou, olha que lindo, olha o brilho que ele ficou, não tem nenhum carocinho, nada empelotado, tá cremoso, uma pena que vocês não sentem o cheiro que tá, porque tá delicioso também. Eu vou reservar ele no recipiente para ir esfriando enquanto eu pego o bolo que ficou pronto. Olha como o bolo cresceu. Para saber se ele tá bem assado, faz o teste do palito, sabe como que é? Espeta um palito ou um garfo mesmo no meio dele e se sair limpo é porque tá assado. Se sair sujo, grudado massa nele, é porque ainda precisa de um pouquinho mais de forno. Mas olha como que ficou, os 30 minutos são suficientes. E para desenformar é só passar uma faca ou uma espátula em volta da forma e virar ele assim, ó. Para dividir ele em camadas, para começar a rechear,
Eu marco o lugar onde eu vou cortar, confirmo se não vai ficar uma fatia muito pequena nem tão grossa e vou passando a faca assim, ó, cortando. Aí, ó, pronto, dividido. Não lava a forma ainda, olha como ela saiu limpa. Eu vou pegar um saquinho plástico e forrar ela desse jeito para voltar as massas e o recheio para gelar nela mesmo. Agora já é o quarto passo, que é rechear o bolo. Começa com uma fatia do bolo. Coloca ela no fundo, vai ficar certinha, porque foi nessa forma que cresceu a massa, né? E depois lembra daquele leite condensado com leite que a gente misturou? É a hora de usar ele. Depois que colocou a massa no fundo da forma, eu molho ela com essa mistura. E eu vou molhando toda a massa. Viu que ela vai mudando de cor? Porque ela tá molhada. Até toda essa parte ficar assim, ó. E pronto. Aí é a vez do recheio. Eu dividi em duas partes. Uma parte eu coloco agora no recheio e a outra parte eu coloco na cobertura. Ó, vai colocando e não precisa ficar espalhando muito, porque agora a gente coloca a próxima fatia do bolo e ela aperta esse recheio para ele ficar certinho. Olha que bonito que ficou. E agora repete o processo. Primeiro a massa, aí molha ela. Viu que eu nem fiz furo na massa? Desse jeito aqui ela já absorve bem. E aí cobre ele com o que sobrou do plástico e leva para a geladeira. 12 horas, tá? A massa precisa para absorver esse líquido e o recheio assentar. Vai por mim, eu já tirei antes e não deu bom. Tem que ficar pelo menos as 12 horas na geladeira. A massa vai ficar bem firme, você já vai ver. Olha como ficou depois de 12 horas na geladeira. A massa tá firme, bonita e bem molhadinha, mas não tá escorrendo, tá vendo? Ela já absorveu. Agora vamos desenformar e ir pro último passo, que é a cobertura. Tira o plástico do bolo. O meu grudou um pouco no recheio, mas nada demais. Lembra da metade do recheio que ficou reservada para cobertura? Então, aí ela ficou na geladeira e endureceu. Eu vou colocar uma caixinha de creme de leite para voltar ela a ficar cremosa, olha. Só ir misturando. E agora colocar a cobertura desse bolo lindo. Eu vou passando com a espátula mesmo nas laterais. Suja um pouco, viu? Inclusive a mesa. Eu vou passando até completar o bolo todo. E agora o granulado. Na lateral, eu vou fazendo assim, ó, segurando com a espátula para não cair tanto para fora. Mas viu que tá caindo em volta? É bom usar um prato maior que o bolo para não ficar caindo fora e também porque fica legal no final dele pronto. E uns moranguinhos por cima para enfeitar. E pronto! Olha o recheio que lindo que ficou. Olha essa massa também. Ai, para, você precisa fazer esse bolo, fica divino. E aí, o que você achou? Gostou? Deixa aqui nos comentários.